Inflação é uma palavra que muita gente ouve, mas pouca gente realmente entende. E aqui está o problema. Quando você não entende a inflação, você trabalha, se esforça, ganha dinheiro e mesmo assim vai ficando mais pobre sem perceber. Porque inflação não é só quando as coisas ficam mais caras. Inflação é quando o seu dinheiro perde força. É quando a mesma nota que antes comprava bastante, hoje compra menos. É como se o dinheiro fosse derretendo aos poucos na sua mão. E quem quer enriquecer de verdade precisa aprender isso o quanto antes. Porque o jogo financeiro não é só ganhar dinheiro. O jogo é fazer o seu dinheiro manter valor, crescer e trabalhar por você. Pensa numa situação simples. Há alguns anos, com R$ 100, dava para sair do mercado com várias sacolas. Hoje, muitas vezes, R$ 100 parecem desaparecer em poucos itens. Você continua usando o mesmo valor nominal, mas o poder de compra mudou. E é exatamente isso que a inflação faz. Ela corrói o poder de compra da moeda. Não acontece de uma vez, como um assalto. Acontece devagar, em silêncio, quase sem você notar. Por isso ela é tão perigosa. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque toma uma decisão absurda. Perde porque fica parada enquanto a inflação avança todos os dias. Agora presta atenção nisso, porque essa ideia pode mudar a sua forma de enxergar dinheiro para sempre. Se a inflação sobe 10% no ano e o seu dinheiro rende 0%, na prática você não ficou no mesmo lugar, você perdeu. Mesmo que o saldo da sua conta seja exatamente igual, o valor real caiu. Isso significa que guardar dinheiro do jeito errado também pode ser uma forma de empobrecimento. Muita gente acredita que só o fato de estar economizando já é suficiente. Mas não basta guardar, é preciso proteger e depois multiplicar. Quem quer ficar rico não pode só juntar dinheiro, precisa aprender a defender o próprio patrimônio da perda invisível causada pela inflação. Mas por que a inflação acontece? De forma simples, ela pode acontecer por vários motivos. Um deles é quando existe muito dinheiro circulando e pouca oferta de produtos e serviços. Outro é quando os custos de produção aumentam. Se a energia fica mais cara, o combustível sobe, o transporte encarece, a matéria-prima sobe, tudo isso vai sendo repassado ao consumidor. Também pode acontecer quando há problemas de produção, crises, guerras, mudanças cambiais ou descontrole econômico. Você não precisa virar economista para entender isso. O mais importante é perceber uma coisa: inflação sempre encontra um jeito de chegar até a sua vida. Ela aparece na comida, no aluguel, no combustível, na mensalidade, no remédio, no lazer, em tudo. E aqui entra uma diferença fundamental entre pobres, classe média endividada e pessoas que constroem riqueza. A maioria olha para o preço, os ricos olham para o valor e para a velocidade com que o dinheiro perde poder. A maioria pensa assim: se eu tenho dinheiro parado na conta, eu estou seguro. Mas quem entende o jogo pensa diferente. Se meu dinheiro está parado e não acompanha a inflação, eu estou perdendo. Essa mudança mental é poderosa, porque enriquecer exige parar de tratar dinheiro como algo estático. Dinheiro é movimento, ou ele está crescendo ou está encolhendo. Não existe neutralidade por muito tempo em um ambiente inflacionário. Talvez você esteja pensando, então quer dizer que a inflação afeta todo mundo? Sim, mas não do mesmo jeito, e essa é uma das partes mais cruéis desse sistema. Quem tem menos dinheiro sofre mais, porque quase toda a renda da pessoa vai para consumo básico, e quando o básico sobe, sobra menos ainda. Já quem aprende a investir e proteger patrimônio consegue reduzir esse impacto e até aproveitar oportunidades. É por isso que aprender sobre inflação não é só uma aula de economia, é uma ferramenta de sobrevivência financeira. E mais do que isso, é uma ferramenta de ascensão, porque quem entende as regras do dinheiro começa a julgar melhor do que a média. Agora vamos para a parte mais importante: como não se prejudicar por causa da inflação. Primeiro ponto: nunca deixe todo o seu dinheiro parado em um lugar que rende menos do que a inflação por longos períodos. Isso não significa agir por impulso, nem sair colocando dinheiro em qualquer coisa. Significa entender que dinheiro sem estratégia perde valor. Você precisa olhar para onde seu dinheiro está hoje. Conta corrente, poupança, dinheiro parado sem objetivo? Se estiver, acenda o alerta. O primeiro passo para não ser prejudicado é ter consciência de que segurança não é só evitar risco aparente. Segurança também é evitar perda silenciosa.
Segundo ponto, construa reserva, mas construa da forma certa. Muita gente confunde reserva de emergência com dinheiro largado, sem rendimento. Reserva não é para gerar riqueza máxima, é para dar proteção e liquidez. Mas mesmo assim, ela precisa estar em um lugar minimamente inteligente, onde o dinheiro não fique completamente exposto à corrosão inflacionária. A reserva serve para impedir que o imprevisto destrua o seu plano, porque uma pessoa sem reserva é obrigada a vender o que não devia, fazer dívida cara ou depender de cartão e empréstimo no pior momento possível. E dívida em cenário de inflação, somada a juros altos, vira uma armadilha brutal. Terceiro ponto, aumente sua capacidade de gerar renda. Isso é essencial, porque em muitos momentos só cortar gastos não resolve. Se tudo sobe, você precisa desenvolver a habilidade de ganhar mais. Quem quer ficar rico não pode depender de uma única fonte de renda para sempre. A inflação pressiona suas despesas, então você precisa pressionar a sua capacidade de produção. Aprender uma habilidade nova, vender um serviço, empreender, crescer profissionalmente, negociar melhor, aumentar sua entrega, criar fontes paralelas de receita. O dinheiro que entra precisa crescer mais rápido do que o custo da sua vida. Esse é um princípio simples, mas poderoso. Quarto ponto, aprenda a investir com lógica, não com emoção. Quando a inflação sobe, aparecem promessas, modinhas e soluções milagrosas. E é nessa hora que muita gente desesperada cai em armadilha. Quer recuperar poder de compra rápido, quer dobrar patrimônio em pouco tempo, quer compensar perdas tomando risco sem entender. Esse caminho destrói mais gente do que a inflação sozinha. Proteger-se da inflação não significa apostar, significa construir inteligência financeira, significa entender que existem ativos, estratégias e decisões que podem ajudar seu patrimônio a acompanhar ou superar a inflação ao longo do tempo. Mas isso precisa ser feito com conhecimento, visão de prazo e controle emocional. Quinto ponto, fuja do padrão de vida inflado. Esse é um erro clássico. A pessoa ganha um pouco mais e imediatamente aumenta o custo de vida. Carro maior, parcela maior, assinatura a mais, luxo por status, consumo para parecer bem-sucedido. Aí a inflação sobe, o custo mensal aperta e tudo desmorona. Quem quer enriquecer de verdade precisa resistir à tentação de transformar cada aumento de renda em aumento de despesa fixa. A riqueza nasce no espaço entre o que você ganha e o que você gasta. Se esse espaço é pequeno, sua chance de construir patrimônio também fica pequena. O rico em construção não vive para impressionar, vive para acumular ativos, liberdade e força financeira. Quarto ponto, entenda a diferença entre preço caro e custo de longo prazo. Às vezes, na tentativa de economizar, a pessoa faz escolhas ruins que saem mais caras depois. Compra por impulso quando o preço sobe mais, entra em dívida para manter padrão, paga juros absurdos, adia decisões importantes, não investe em qualificação, não organiza a vida financeira. Tudo isso parece pequeno no presente, mas no longo prazo custa muito mais. Quem quer vencer a inflação precisa pensar com visão ampliada. Não é só sobre pagar menos hoje, é sobre tomar decisões que preservem e fortaleçam seu patrimônio amanhã. Sétimo ponto, tenha disciplina para acompanhar seus números. Muita gente quer enriquecer, mas não sabe quanto ganha de verdade, quanto gasta, quanto desperdiça, quanto investe e quanto o dinheiro está rendendo. Sem medir, você não controla, e sem controlar, você vira refém do ambiente. A inflação castiga ainda mais quem vive no automático. Quando você acompanha seus números, percebe onde está vazando o dinheiro, quais gastos cresceram, quais decisões estão te enfraquecendo e onde precisa agir. E isso te devolve poder. E riqueza, no fundo, também é isso, poder de decisão. Oitavo ponto, compre ativos, não apenas passivos disfarçados de conquista. Isso muda tudo. Pessoas comuns muitas vezes gastam o que ganham tentando parecer ricas. Pessoas que realmente constroem riqueza usam boa parte do que ganham para adquirir ativos que geram renda, valorização ou proteção. Quando você compra só coisas que tiram dinheiro do seu bolso, você fica mais vulnerável à inflação. Quando começa a comprar coisas que colocam dinheiro no seu bolso ou ajudam seu patrimônio a crescer, você muda de categoria no jogo financeiro. É essa virada que separa quem corre atrás do dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar. Nono ponto, pense no longo prazo, mas haja agora.
Esse talvez seja o conselho mais importante de todos. A inflação beneficia a procrastinação? Não, ela pune a procrastinação. Cada ano sem estratégia custa caro. Cada ano com dinheiro mal alocado, consumo descontrolado, dívidas caras e falta de conhecimento financeiro representa perda de tempo e de poder de compra. Você não precisa ter muito para começar, precisa começar com consciência. A construção da riqueza não exige perfeição imediata, exige direção correta e constância. Pequenas decisões inteligentes repetidas ao longo do tempo vencem o caos financeiro. E existe uma armadilha mental que você precisa evitar: acreditar que inflação é um problema só do governo, da economia ou das notícias. Não, inflação é um problema pessoal, porque mexe com sua mesa, seu teto, sua liberdade, sua aposentadoria, sua paz e o futuro da sua família. Toda vez